Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus amigos. Aqui quem vos fala mais uma vez sou eu, seu amigo Luciano Lettieri. E venho desde já, mais uma vez, humildemente agradecer sua presença, meus amigos, mesmo que de uma forma virtual. Muito obrigado, meus amigos. No vídeo de hoje nós iremos falar aí, meus amigos, sobre um tema aí bem interessante. Um calçado que foi febre nacional no nosso Brasil varonil, lá no final da década de 70 e início dos anos 80, nós vamos falar do quichute, meus amigos. Quem aí que é quarentão nunca teve um quichute, meus amigos? É o bate-papo de hoje, o quichute, ok? Porém, antes de iniciarmos o vídeo, caso o senhor ainda não seja inscrito no canal, por gentileza, inscreva-se, deixe o joinha, sugestões, comentários, compartilhem os vídeos, sem delongas. Voltaremos logo depois da vinheta. Taca-lhe vinheta, produção! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui vem vos fala, é o Lettieri. Isso. Vinheta já passou, meus amigos, e como eu falei anteriormente, o nosso bate-papo de hoje é sobre a chuteira da molecadinha lá dos anos 70 e dos anos 80, o quichute, meus amigos, que foi uma febre nacional. Todo mundo aí que é quarentão teve um quichute, mas vamos entender um pouco aí dessa história. Esse tênis, esse calçado aí, ele foi lançado no ano de 1970 pela Alpargatas, meus amigos. Isso, que era uma empresa que foi fundada por imigrantes escoceses no ano de 1907. Inclusive, a criadora da tão famosa e brasileiríssima Havaianas, meus amigos. Isso. Também criou esse ícone aí, o quichute, ok? O quichute, na realidade, ele nasceu, meus amigos, na combinação e da praticidade, né, da paixão nacional. O futebol, meus amigos, o quichute ele era uma mescla, ele era uma mistura de um calçado esportivo com uma chuteira. Ele era feito em lona e o solado dele ele era de borracha com travas que remetiam realmente às chuteiras, meus amigos. Isso, meus amigos. Todas as crianças e adolescentes tinham um quichute. Vale lembrar que a gente queria ter uma chuteira, porque naquela época a gente jogava bola na rua, a gente jogava bola em campinho, e o quichute ele era bem mais em conta. E ia para a escola, ia para tudo que era canto, com o quichute, meus amigos. E aí o que aconteceu? O futebol na rua, como eu falei, acabou tornando-se parte do uniforme, esse acessório, essa chuteira. O quichute, meus amigos, no auge da popularidade do quichute, chegou a vender nada mais, nada menos do que 9 milhões de pares por ano, meus amigos. Isso, 9 milhões de pares de quichutes eram vendidos ao ano. Isso, na época, era equivalente a quase 10% da população brasileira, meus amigos. Era um número realmente muito alto. O sucesso do quichute, meus amigos, ele foi reforçado por comerciais que circulavam na TV na época. E esses comerciais, cara, eles eram estrelados por atletas do naipe de Arthur Antunes Coimbra, vulgo Zico. Isso, Zico fez ali comerciais do quichute, meus amigos. Vou ver se eu coloco aí, vou ver se eu consigo arrumar na internet aí o comercial e coloco aí. Coloca aí, produção, coloca aí, produção. A gente logo conhece um craque de futebol. Ele tem jogo de cintura, força, fibra e muita garra. E quem começa no futebol com um craque assim, tem tudo para ser um campeão.
Chute, calce esta força. Como eu falei anteriormente, pelo baixo preço desse calçado, desse tênis, ele tornou-se ali uma solução das famílias brasileiras que tinham um menor poder aquisitivo de presentear seus filhos ali com uma chuteira, porque a paixão nacional realmente é o futebol. Porém, meus amigos, o sucesso do Quixote começou a enfraquecer, começou a ruir. Mas como, meus amigos? Ocorreu uma abertura econômica e começou a chegar no mercado nacional em grande quantidade, uma chegada massiva de marcas gringas, marcas estrangeiras, o que ele começou ali a fazer com que essa população consumisse mais tais marcas. Sendo assim, meus amigos, no ano de 1996, a Alpargatas parou com a produção do calçado, do Quixote, deixando todas as crianças entristecidas. Em 96 eu já era adulto, não usava mais Quixote. Mas essa história do Quixote me deixou bem curioso. Eu do nada fiz umas pesquisas aí em Mercado Livre, por exemplo, e há ainda Quixotes à venda, meus amigos. Acredito eu que foram lotes da época de lojas que não conseguiram vender, guardaram, acredito, e estão vendendo. E um Quixote hoje, eu vi lá no Mercado Livre, você encontra ele por R$230 ou até mesmo na faixa de R$400. Olha, eu pago mais barato num tênis da Puma hoje, hein, meu amigo? Da Nike, hein? Meus amigos. O que era barato virou aí artigo de luxo de colecionador, ok? E você já teve o seu Quixote aí? Tu amarrava ele como? Que o cadarço do Quixote tinha 3 metros. Tinha gente que dava 75 volta na canela. Tinha aqueles que davam embaixo da sola, né? Então, de que jeito que você usava o teu Quixote? Fez muito gol aí com o teu Quixote, meus amigos? Deixe aí escrito nos comentários, ok? Espero que os senhores tenham gostado do vídeo. Deixem comentários, sugestões, compartilhem os vídeos. Sem delongas, até a próxima. Fui!